Você usou um verbo, Telhado, você falou incutir, né? Você falou incute. E falando em incute, os dirigentes de centrais sindicais pressionam o governo pelo aumento do salário mínimo e agendaram reunião com Lula para a próxima quarta-feira. Representantes da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical da UGT, União Geral dos Trabalhadores, avaliam como baixo o valor de R$ 1.320 e propõem R$ 1.342. Nesse encontro, os líderes sindicais devem anunciar a criação de uma mesa nacional para debater o assunto, além de discutir a regulação do trabalho em aplicativos e a valorização da negociação coletiva. Será que o governo vai amolecer com os companheiros sindicais e reajustar o mínimo, Bissoli? Olha, Pavinato, eu estou aqui vendo... Acabamos de falar do aumento do auxílio reclusão em R$ 500. E a gente fala aqui em aumentar em 22... Uma grande briga das centrais sindicais para aumentar o salário mínimo em R$ 22. Minha pergunta é, se conseguir, não me parece nenhuma grande conquista também que tenha sido conseguida. Até parece aquela coisa meio combinada. Pede um valor baixinho, que a gente faz o morde e assopra. Vocês vêm aqui, vão solicitar, eu vou acatar as reivindicações para mostrar para a sociedade a importância das entidades sindicais. Imagina, se não fossem as entidades sindicais, o governo jamais teria considerado dar um aumento de R$ 22 no salário mínimo. Me parece ridículo de todos os lados essa colocação. O governo tem que criar todo esse clima para dizer que vai dar um pouco de aumento, as centrais sindicais fazendo todo esse movimento para dizer que elas foram atendidas e ficar aquela história de um justificar o outro. Eu queria ver as centrais sindicais realmente trabalharem para pedir 1.740. Para levar essa pauta. Ou faz o reajuste do salário mínimo com os mesmos R$ 500 do auxílio reclusão, ou nós vamos parar o Brasil. Aí não pode. Ou nós vamos para dentro das regras de greve. Existe a possibilidade. Agora não pode mais. Por enquanto não pode. Dentro das regras estabelecidas. Então o que eu quero dizer é o seguinte: centrais sindicais querem mostrar serviço para os seus liderados? Peguem a pauta de hoje aqui e discutam. Peçam um aumento igual do auxílio reclusão. Se o bandido pode ter esse aumento, por que o cidadão trabalhador não pode ter esse aumento também? Aí vocês começam a ganhar credibilidade, não minha, porque talvez seja difícil conseguir um dia, ou se é que vão conseguir, mas dos seus assistidos, aqueles que pagam uma taxa mensal, que faz com que vocês tenham verba aí para gastar nas suas estruturas e querem ser atendidos numa pauta de reivindicações no momento que é necessário. Você acha, Deise, que isso é um teatro das tesouras? Eu acho que o governo da esquerda ele tem dado belos sinais de que ele vai voltar, como a Carol falou aqui, para aquele Dilma ali, um governo onde ainda usa e ainda questiona, fala sobre movimentos sindicais como se a gente estivesse nos anos 80, né? Uma das grandes perguntas que a gente fazia durante a campanha eleitoral era se esse Lula que viria aí seria um Lula mais moderno e preparado para o Brasil de 2023 ou se ainda seria aquele Lula lá de 2002, Mas eu acredito que o que a gente vai ver é um Lula lá dos anos 90, aquele que ainda conversava com o sindicalismo e era a favor de um Estado obeso e inchado, porque essas primeiras medidas que eles têm tomado, elas vão justamente nessa direção. Então, uma das primeiras negociações que ele faz é justamente essa, com os sindicatos, sendo que durante a campanha as bandeiras foram tantas outras, então vai mostrando que tipo de Lula que a gente vai ver pela frente, e eu não vejo, como a gente estava falando em relação à tolerância, eu não vejo um país positivo pelos próximos 4 anos. E aí, Carol? Você acha que é um teatro? Falando em Lula, sempre é um teatro, né? E um teatro baseado em retrocesso, Pavinato. Ele falou assim que foi empossado, focou muito nesse ponto aí do trabalho, de revogar as leis trabalhistas. É muito assustador. Eu trabalho com agro, eu trabalho na indústria e a gente sabe que o funcionário sabe o que ele quer negociar, ele quer ter o direito dele de poder sair quando ele quer de férias. O nosso sistema é completamente engessado, partindo do pressuposto que o funcionário é aquele oprimido, que foi muito importante esse movimento das leis trabalhistas, assim que se iniciou a industrialização no Brasil, era outro mundo, outra realidade. Mas hoje a gente vive em outro país.
As pessoas trabalham muitas vezes de casa, agora há o trabalho remoto, né? O funcionário é alguém que é assistido, sim, pelo governo, ele tem educação, ele pode fazer um curso técnico, ele faz o curso. Não é mais aquele pobre coitado que não sabe escolher por si, ele sabe sim escolher por si, e os movimentos que Lula e sua equipe estão fazendo é para a gente retroceder, engessar muito mais as negociações da empresa com os funcionários e fazer com que o custo Brasil fique cada vez mais alto. Agora é engraçado, né, Coronel, que não precisou ter negociação, né, pro auxílio reclusão. Nenhum. Né? Foi assim, automático. Nenhum, mas o interessante é o que a Carol falou, né, do trabalhador, do empregado, ser tratado como uma pessoa submissa, ser tratado como um escravo, né? Isso é bem da linha da vitimização da esquerda que nós falamos, deixar o trabalhador sempre como um coitado escravizado pelo opressor, que é o empresário. Isso é muito ruim e isso está mudando. O trabalhador acordou para a realidade, tanto que quando os sindicatos tiveram uma boa redução aí na sua influência sobre o trabalhador, todos os trabalhadores deram graças a Deus por isso. E agora nós vemos os sindicatos nessa situação querendo mostrar o trabalho e falar que estão lutando por causa de R$22, que não vão mostrar mesmo, dizer que estão trabalhando pelo trabalhador. Mas na grande realidade eu estava vendo as imagens ali, alguns colegas deputados ali, todos estão numa situação difícil porque são de representantes de sindicatos e as próprias pessoas que acompanhavam esses deputados já estão saindo deles também, porque vê que são aproveitadores, são pessoas que usam o deputado para quê? Para terem ótimos salários, ótimas vantagens, e todo mundo sabe que o sindicalista é uma das grandes profissões no Brasil, né? São profissões aí que geram muita riqueza, e isso, o trabalhador já percebeu isso há muito tempo. Então o que nós entendemos aqui, que além da vitimização, que eles querem continuar mantendo o trabalhador como vítima, que não vai acontecer, é justamente os sindicatos querendo colocar o bode na sala, né? Você coloca o bode, quando você tira o bode da sala, você é o herói do momento. Mas não vão conseguir, porque é o que nós falamos. Se quer realmente mostrar alguma coisa, que passe o auxílio reclusão. R$22 não vai fazer diferença para o trabalhador. É uma coisa insignificante. Lembrando mais uma vez, tudo que esse governo tem feito me lembra a pré-Carandiru. Quando a própria imprensa falava no barril de pólvora, é um barril de pólvora, está cada vez pior, vai explodir a cada momento, e o governo com 16 dias está deixando esse barril de pólvora cada vez mais inchado. Até onde nós iremos isso? E será que vai explodir lá na frente? Só o tempo vai dizer.